Olá pessoal, tudo bem? Vamos implementar agora em Python então o exercício da quantidade de cédulas de um caixa automático a partir do valor do saque, que nós chamamos de S. Então S é igual à coerção para inteiro do input do saque, e aqui você coloca uma mensagem que achar conveniente, qual o valor do saque. A partir dessa informação, lembrando que a coerção do input que devolve um str aqui para int ou para float, para o tipo primitivo que você precisa, é necessária. A partir daí vamos calcular a quantidade de cédulas de 50 como sendo o resultado do saque, fazendo um div com 50. Ora, o div é o quociente da divisão inteira. Como que a gente faz então para fazer div no Python? É com duas barras. Cuidado então que em Python isso aqui representa um div, já em C ou em Java isso representa um comentário, né? Nessas linguagens, para fazer uma divisão inteira, ou vai fazer um typecast usando int, ou você vai usar um operador de divisão simples e os dois operadores do lado sendo inteiros, também vai fazer um div. Então aqui a gente tem o resultado do div e vai guardar para uma variável de memória, de resto, né, o mod, que é o mod do saque por 50. E qual é a operação então para o mod mesmo? A operação para o mod é o sinal de porcentagem. Então cuidado que ela não calcula a porcentagem, ela calcula o mod. Vamos colocar um comentáriozinho aqui só para você lembrar. Isso aqui é a operação de div, que é o quociente da divisão inteira. E o nosso sinal aqui de porcentagem é o mod, ou seja, é o resto da divisão inteira, ok? Bom, agora basta repetir isso para a cédula de 20 e consecutivamente para as demais. Agora não é mais a variável saque, é a variável m div 20 e depois guardar a memória de novo com m mod 20. Lembrando que essa conta de m mod 20 ela é executada, o resultado é atribuído a m. Então não há uma igualdade matemática. Aqui nós temos uma atribuição. E essas duas operações vão se seguir agora para a cédula de 10, para a cédula de 5, para a cédula de 2. Então aqui basicamente a gente vai ter a operação para 10, a operação para cédula de 5 e a operação para a cédula de 2 e por último da cédula de 1, que já é o próprio resto. Então basta a gente alterar agora aqui os operadores do denominador, qual é o denominador da nossa divisão. Então para 10 a gente vai dividir por 10 e vai guardar o resto. Para 5 vamos dividir por 5 e guardar o resto. Para 2 vamos dividir por 2 e para 1 dividir por 2, também pegando o mod. E agora nosso exercício terminou e podemos mostrar o resultado. Então C50, C20, C10, C5, C2 e C1. Vamos ver o resultado compilando este material, rodando. Vamos pegar aqui um saque, por exemplo, 123, e a gente tem lá, precisamos de duas cédulas de 1, uma cédula de 2, uma cédula de 20 e uma cédula de 1. Fica um pouquinho ruim de verificar nesse sentido. Vamos separar então cada print desse numa linha com a quantidade de cédulas, fazendo um print mais interessante. Vamos usar então aquele print formatado. Vamos colocar aqui no comecinho, ó, nesse parâmetro aqui, a quantidade de cédulas. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha mais de uma, no valor de 50, tantas cédulas de 50 reais, totalizando, vamos colocar aqui o valor do resultado dessa multiplicação. E aí a gente vai colocar aqui o comando format e vamos passar como resultado que a cédula de 50 e a cédula de 50 vezes 50, para a gente ver o resultado. Olha que bacana. Se a gente pedir aqui, por exemplo, um saque de 500 reais, nós vamos ter 10 cédulas de 50 formando 50 reais. Agora eu preciso pegar essa mesma linha aqui para cédulas de 20, cédulas de 10, cédulas de 5, cédulas de 2, cédulas de 1. Agora eu só vou substituir aqui todos os números 20, 50 pelos correspondentes e vai ficar então desse jeito.
Ok? Terminei a substituição aqui nesses prints, lembrando do print formatado. As chaves aqui vai ser substituída na formatação pelo primeiro valor, então respectivamente o valor de C5 vem aqui, e depois nesse segundo colchetes o segundo valor, que vai ser o resultado dessa multiplicação. Então vamos pegar aqui um exercício, um exemplo, uma execução, como por exemplo 184. Então nós vamos fazer um saque de 184, precisar de 3 cédulas de 50, dando 150, uma de 20, uma de 10, nenhuma de 0, ou seja, aquele mod efetuado quando o resto ficou abaixo de 5, o div deu 0, 2 cédulas de 2, dando R$4, e uma cédula de 1. Nenhuma cédula de 1, perdão. Vamos fazer uma execução que precisa de uma célula de cada um para testar. Então, por exemplo, 88. Olha que interessante, exatamente uma célula de cada um, mostrando que nosso conjunto aqui de mods e divs funcionou adequadamente. Olha, uma célula de cada um, formando 50 mais 20 mais 10, 85, 87, 88. É claro que se a gente rodar aqui e colocar um saque maior, por exemplo, 2354, o algoritmo estava prevendo o cálculo apenas de valores com até 3 casas, mas obviamente ele vai também funcionar, né? Para dar 2350 eu vou precisar de 47 cédulas de 5, então não tem problema se eu colocar um valor maior, só que nós não estamos considerando moedas acima de 50, então olha, haja nota de 50, ok? E claro, se a gente colocar aqui um valor, por exemplo 1, beleza, a gente vai ter apenas uma cédula de 1. Colocar qualquer valor inteiro, 45, que precise apenas de um conjunto menor, ele vai funcionar adequadamente. Beleza, gente? Então tá aqui uma implementação em Python desse exercício. Valeu!